Queridos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, nesta tarde. Eu queria convidar você a ficar de pé. Amém. Nós vamos começar a celebração nesta tarde. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e você orasse nesse momento, amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de louvar o Seu santo nome, de engrandecer o Seu santo nome. Feche seus olhos se você puder. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Comece a fazer isso, comece a agradecer a Deus por essa tarde, por esse dia, por este lugar, pela vida, pela sua família, pelo pão de cada dia. Comece a agradecer, Pai. Nessa tarde nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia que tem se estendido em nossas vidas, na nossa casa, Jesus, nossa família, nossos irmãos. Clamamos o teu nome, Jesus, e pedimos que o Senhor venha sobre nós, manifesta a tua glória em nossas vidas, em nossa casa, em todo lugar que nós viemos a colocar as mãos. Queremos pedir, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Senhor Deus, todos os corações que se adentrarem aqui nesse lugar, aqueles que estão nas redes sociais, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor Deus, nesta tarde. Ministra nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Queremos ouvir a tua voz, chamar o nosso nome e liberar sobre nossas vidas teu rio de vida, teu rio de graça, teu rio de amor, porque tu és, Senhor Deus, o nosso Deus, tu és a nossa fonte, tu és a fonte. Por isso nós te pedimos, vem sobre nós, Pai. Manifesta a tua glória, a tua graça, o teu amor. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Aleluia. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida e me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, de todo o coração. Mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta. A tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais
mais doce que o mel, é meu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, Mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia.
festa vai subir, Sua glória descerá, choverá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar você nessa tarde, que você saísse do seu lugar e cumprimentasse seu irmão e dissesse para ele uma palavra de vitória, de restauração. Diga para ele: Deus te abençoe. Eu quero profetizar sobre a tua vida a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esta semana nós estávamos numa reunião e o irmão parou e disse assim: eu quero pedir a você que é do louvor, que todas as vezes que for ministrar, cante uma canção de comunhão. E eu queria convidar você, antes de esperar a gente cantar, fizesse isso. Cumprimentar seu irmão que você não conhece, talvez você não saiba o nome dele, pergunte o nome dele, faça isso, não espere a gente cantar não. Agora é o momento de você falar com esse irmão aí, declarar sobre ele: ó, sobre tua vida, eu quero profetizar bênção. Faça isso, saia do seu lugar, não espere a gente cantar. Amém? Jesus. Vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Se você conhece, cante bem alto. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Diga mais uma vez: não vou calar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Mais uma vez: não vou calar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus vem pra ti uma manancial, cruza as águas, nunca faltarão. Eu sei que Deus vem pra ti uma manancial, cruza as águas, nunca cessarão. Não vou calar, diga mais uma vez. Não Vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça,
profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Vire para o seu irmão, diga para ele, ó, sobre tua vida. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus, Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão, Senhor, as tuas águas sobre o teu povo. Nunca secarão, porque tu és o rio, a fonte que nunca seca. Tu és o rio de vida. Aleluia. Obrigada, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
de águas vivas. Eu quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei, eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, sim, Jesus, a fonte da vida que me Foi tu que me encontrou, Senhor. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és
fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Você pode erguer as suas Tu mãos és e a dizer isso. fonte, do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Tu és a fonte, Jesus, que nunca seca. Tu és a fonte que nunca seca, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós queremos mais desta fonte que nunca seca. Nós queremos beber desta fonte, Senhor, que nunca seca, que tem água para todos nós, que nos lava, que nos salva, que nos purifica, que nos limpa. Queremos pedir, Senhor Deus, que Tu nos inunde com essas águas, com a água da Tua palavra, Senhor, que venha no nosso coração como uma espada, que venha restaurando, Senhor Deus, de dentro para fora, Pai, a cada coração que ouvir a voz do pregador nesta noite. Nós queremos beber desta água, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, mais dessa água. Nós queremos beber desta água que não tem fim. Queremos mais, Jesus. Queremos mais de Ti, Jesus. Por isso, libera essa palavra sobre nossos corações nesta tarde. Enche-nos da Tua palavra, porque ela é o alicerce para os nossos corações. Permanecer firmes na rocha, que és Tu. Tu és a fonte, Senhor. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente
de que eu não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima e inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Comigo o fogo se acende, queima e inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que eu não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia. Como que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa e me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima e inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima e inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima e inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia.
Pai querido, nós louvamos o Teu nome, bendizemos, exaltamos. Fala conosco. Nos transforma, queremos renovação. Abençoa-nos com a revelação da Tua palavra, com a manifestação do Teu Espírito, com discernimento de Espírito, conduzindo a Tua igreja de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Os amados podem sentar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria estar aqui celebrando nessa grande celebração com os nossos amados. Eu quero chamar a tia Ireni, que tem uma orientação quanto aos pais das crianças do Ministério Infantil, mas eu quero acolher as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Muito bem, uma jovem aqui nos visitando. Quantos mais nos visitam? Muito bem, glória a Deus, louvado seja Deus. Quantos visitantes, e como a gente acolhe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus, voltem sempre. A nossa alegria é poder acolhê-los e cultuar juntos ao nosso Deus. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Eu peço aos diáconos que entreguem o cartãozinho Conexão, e nesse cartão tem o nosso contato, tem o nosso telefone, tem um breve relato da nossa história. Esse ano nós vamos celebrar 28 anos, no dia 26 de novembro, caminhando rumo à eternidade. Venham caminhar conosco, se assim Deus os dirigir. Palavra com tia Ireni. Amados, graça e a paz, amém? Grata pelo nosso culto de ontem, o culto de passagem. Pastor Bruno e pastora Fran estão aí radiante. Ganharam aí mais 15 adolescentes. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fizemos o culto de passagem. Criança para adolescente, adolescente para jovens. Fernandinha, Felipe, graças a Deus. Nós temos, esse ano nós achamos por bem lançar o grande escritor. E aí, como é que vai funcionar o grande escritor? Crianças a partir de 6 anos. O nosso tema este ano, nós estamos trabalhando sobre discipulado. Então, você que tem criança a partir de 6 a 11 anos, que quer que seu filho participe desse projeto, nos procure para colocarmos o nome da sua criança na lista. E aí ele vai escrever um livro falando de discipulado, procurar um personagem na Bíblia, por exemplo, Timóteo. E aí ele vai escrever lá o seu livro, fazer o seu livro sobre o discipulado. Então, nós estamos trabalhando o nosso tema do ano. Então, a partir de 6 anos. Lá é o WhatsApp do Josué. Os irmãos podem mandar o nome. E aí nós vamos começar, a partir do próximo mês, que nós vamos trabalhar a diagramação, tudo. Vai ser realmente uma noite de autógrafo do seu grande escritor. Quando é que vai ser lançado? Na Semana da Criança, no mês de outubro. Porque vai ser trabalhado, realmente vai ser um livro, com capa, com tudo que tem direito, um livro de um escritor. Então, na Semana da Criança, nós vamos fazer um culto aqui de autógrafo. A criança vai estar aqui, os pais, os convidados. E aí, para ele fazer o lançamento do seu livro e dar o seu autógrafo como grande escritor, falando do nosso tema do ano, que é sobre o discipulado. Então, eu posso contar com os pais que têm nessa faixa etária de 6 a... Ireni, mas meu filho tem 5 anos, ele já escreve. Porque às vezes tem criança, por exemplo, Cainã começou a ler com 4 anos, então 5 anos ele já escrevia tudo. Então, se fosse no meu tempo, eu botaria Cainã. Bom, eu tenho meu filho 5 anos, ele já escreve, então você pode ajudar o seu filho também a lançar o seu livro. Tá bom? Nós colocamos a idade de 6 anos, porque já está na faixa etária de estar sendo alfabetizado, já está tendo a sua independência na escrita. Então, os irmãos, nós esse ano achamos por bem não fazer festa no Dia das Crianças, vai ser em homenagem. Nós vamos ter o culto em homenagem ao Dia da Criança e esse momento para a criança lançar o seu livro. Amém? Nos procure e cremos que vai ser uma grande festa. Ore pelas crianças.
Amém. Vamos orar pelas nossas crianças. Papai dos menores pode acompanhar, deixar sua criança lá na sala, tá bom? Louvado seja Deus. Deus, muito obrigada por cada família aqui representada, por cada criança. Deus, obrigada pelas nossas crianças. Derrama a tua graça, a tua proteção. Esconde sobre o teu manto, Deus, onde quer que elas estiverem, que o Senhor possa estar guardando, Deus, as nossas crianças. Guarda a mente, o coração, as emoções, que cada um possa crescer na graça, no conhecimento, no temor do Senhor. E acima de tudo, te amando. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós teremos hoje uma pregação temática. A gente não vai expor um texto específico, mas nós vamos expor, à luz da Bíblia, um tema. E o tema é guiados pelo Espírito Santo. Qual é o nosso propósito com esse tema? Nós estamos trabalhando durante esse ano, ensino e cuidado à força do discipulado. O tema central da igreja nesse ano é discipulado. E não haverá nenhuma eficácia no discipulado se não houver total e plena dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é a figura central no discipulado. E eu oro a Deus que Ele possa trazer ao nosso coração direção, clareza, que Ele possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Vamos orar e depois nós faremos a leitura do texto de Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. E nós já louvamos e te pedimos, fala conosco, pois fala comigo. E quando Tu falas comigo, o fogo se acende, inflama, nos faz ser um novo crente. Nós queremos viver em novidade de vida. Nós te pedimos agora perdão pela nossa negligência, pela nossa indiferença, pela nossa falta de obediência para o cumprimento da Tua vontade em nossas vidas. Mas nós nos alegramos porque em Ti há sempre um recomeço. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós queremos renovação para recomeçar, para retornar, Senhor, aos planos, projetos, metas que o Senhor nos confiou. Mas nós queremos ser renovados em força e poder. Espírito Santo, toma a dianteira, toma a frente, toma a liderança, se é aquele que preside as nossas vidas. Nós queremos caminhar vitoriosamente. E a nossa vitória e o nosso poder flui de Ti, emana de Ti, procede de Ti. Por isso a Ti recorremos nessa tarde. Deus, também te pedimos que de uma maneira muito especial o Senhor esteja acolhendo cada vida, cada família que adentrou por essas portas com ações de graças, que adentrou por essas portas com a expectativa da resposta para uma petição urgente. Eu te peço que com mão poderosa o Senhor esteja guiando o teu povo, conduzindo, para que em tudo sejamos bem-sucedidos. E assim, por fé, já te agradecemos, porque com os olhos da fé já contemplamos a tua bênção, em um nome por amor a Jesus. O Michael vai passando no telão, e o texto que nós daremos início a esse estudo bíblico, é um estudo bíblico, está em Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19.
Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí, como resultado desse enchimento, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando eu olho para esse texto, eu contemplo um coração grato, uma vida vivida na plenitude do Espírito Santo, é uma vida cheia de alegria, de gratidão, de cânticos, de hinos, cânticos espirituais. Quantas vezes a palavra cântico aparece nesse versículo 9? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você pode fazer um comparativo, olha para o texto e faz um breve exame de consciência. Como é que é a dinâmica da nossa vida? Como é que nós temos vivido? Embriagado pelos problemas, pelas adversidades, pelos conflitos, embriagados com vinho, que é trabalho, é resultado do trabalho humano, e tudo que é fruto do trabalho humano tem as suas dificuldades e limitações, ou você, de fato, tem vivido uma vida em que a tua maior fonte de deleite e prazer é o Espírito Santo. Então, é um momento para nós nos avaliarmos. O nosso propósito é uma vida guiada pelo Espírito. E aí, agora, a gente precisa de parâmetros. Nós precisamos de referência. Toda aprendizagem é feita a partir de referências. E a mais sublime de todas as referências de uma vida cheia do Espírito é o próprio Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso paradigma. Então, é importante ressaltar que durante toda a vida terrena de Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é: o que faz com que eu e você possamos presumir, pensar que conosco deveria ser diferente? Se Jesus, o Filho de Deus, o varão perfeito, ele viveu vida na total dependência do Espírito Santo, o que poderia levar eu ou você a pensar que conosco seria diferente? A gente, infelizmente, e eu me incluo logo no início dessa lista, nós, com muita frequência, nós passamos a viver no automático. E, com muita facilidade, a gente sai da rota dessa dinâmica, dessa comunhão mais estreita com o Espírito Santo. Então, eu e você precisamos olhar para Jesus e entender que Ele é o padrão, é o modelo de vida a ser vivido. A dependência de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, deve ser a referência para a minha e a sua busca constante dessa dependência da pessoa do Espírito Santo. Então, o Michael vai colocar as referências bíblicas e nós vamos discorrer aqui brevemente pela vida de Jesus e perceber que ele tem uma vida total, plena e constante dependência do Espírito Santo. Primeiro, em sua concepção. Lucas capítulo 1, versículos 31 a 35. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. É Gabriel fazendo a anunciação da concepção de Maria. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Desde a concepção, plena e total dependência do Espírito Santo. No início do ministério de Jesus, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Mateus 3, 16, 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, o Filho de toda e plena fonte de deleite do Pai. Aquele filho que só dá alegria, aquele filho que só traz realização e contentamento, esse filho é Jesus. E no poder do Espírito ele foi concebido, e no poder do Espírito ele inicia o seu ministério. Ele também foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Assim como Adão foi tentado no Éden, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Isso é bom que eu e você entendamos, que mesmo em meio às adversidades, às tentações, os dilemas da vida, o Espírito ainda tem o controle das nossas vidas. Que você ouse confiar o controle da sua vida ao Espírito Santo, como diz o Hernandes Dias Lopes, que ele não seja tão somente o residente, que ele não tão somente habite em nós, mas que ele presida as nossas vidas, que ele possa assumir o comando da nossa trajetória de vida. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Quando? No ato do batismo. Agora, no poder do Espírito, ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo em meio às tentações e à adversidade. Jesus, ele também é guiado geograficamente. O Espírito tem total controle, lhe conduzindo para onde bem quer. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Nós também vemos que Jesus, ele reconhece que a sua vida está sob o total controle do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Jesus entra em uma sinagoga em Nazaré e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus tem plena convicção de que ele está sob o total domínio, sob a direção do Espírito Santo. E aí, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos informa acerca da ressurreição de Jesus. Todo o ministério de Jesus é marcado pela ação, pelo controle e pela direção do Espírito, nos informando que eu e você, à semelhança de Cristo Jesus, também devemos viver sob a orientação e a direção do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita
em vocês. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Paulo tem um capítulo inteiro, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, é um tratado acerca da ressurreição. E nós também entendemos que a presença do Espírito em nós também é a garantia da nossa ressurreição. Ele vivificará o nosso corpo mortal. Então, desde a concepção até a ressurreição, Jesus está sob o total e pleno domínio do Espírito. O que é interessante é que Deus sempre desejou derramar do seu Espírito sobre o seu povo. E aí nós vamos atrás de algumas referências bíblicas para que nós entendamos com clareza as promessas de Deus para o seu povo. E quem é povo de Deus aqui? Levante sua mão, dê um glória a Deus, um brado de vitória, aplauda mesmo, glorifique, exalte o seu nome. Aleluia! Deus deseja fazer com que essa promessa seja uma realidade entre nós. E essa promessa é para hoje. Essa promessa é uma realidade também para o tempo presente. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Que coisa maravilhosa, porque essa promessa não se encerra em nós. Essa promessa se perpetua e há de se perpetuar por todas as nossas futuras gerações, para a glória de Deus Pai. Promessa de Deus, Ele promete derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas e sobre a nossa posteridade. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Geralmente, quando nós vamos caminhando, não é? E o tempo avança, às vezes nós restringimos, limitamos ou até perdemos a capacidade de sonhar. Mas louvado e engrandecido seja Deus, porque Ele restaura os nossos sonhos. Esses sonhos tanto dizem respeito às revelações divinas, à manifestação do Espírito, trazendo discernimento de realidades espirituais por meio de sonhos, mas esses sonhos também falam de propósitos e de projetos, falam de planos para o futuro. Então, você, em o nome de Jesus, que está aí querendo pendurar as chuteiras, que já disse que deixou de sonhar, de planejar, de idealizar, de aspirar por novas realidades, que o Espírito Santo do Senhor restaure os seus sonhos para a glória de Deus Pai. Então os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Vamos lá, versículo 29, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Promessa que se cumpre em Atos capítulo 2. Mas nós temos um outro profeta, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, versículo 27. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Nós só teremos condições de obedecer às sagradas Escrituras no poder do Espírito.
A nossa obediência a Deus tem uma relação direta com a intervenção do Espírito sobre as nossas vidas. Então, porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Agora nós vamos para Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. É Deus quem prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir. Aquilo que ele promete, ele cumpre. No capítulo 2 de Atos se cumpre a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Ou seja, a revelação da palavra só é uma realidade como resultado da ação do Espírito. A palavra revelada. O Espírito, ele soprou, inspirou profetas, apóstolos, cerca de 40 homens, num período de aproximadamente 1.500 anos. Agora ele ilumina os nossos olhos, para que nós compreendamos as verdades reveladas por meio das Escrituras. Não dá para compreender a Bíblia sem dependência total do Espírito Santo. Bíblia precisa ser lida com oração. A Bíblia é lida e ela é perguntada. À medida que nós lemos o texto, nós podemos fazer pergunta para o texto, porque o autor da Bíblia está conosco. É o Espírito Santo. Ele nos ilumina. Pela misericórdia e a graça de Deus, é assim que eu tenho caminhado há mais de 30 anos na minha jornada cristã. É lendo e orando e arguindo o Espírito Santo, porque a Bíblia é o único livro que a gente compra e o autor vem junto. E não se separa de modo algum, uma vez que ela é aberta, lida e, sobretudo, crida. Nós vamos falar dessas realidades. Então, já falei várias vezes que essa promessa, ela se cumpre no capítulo 2 de Atos. E aí vamos pedir para o Michel projetar o capítulo 2 a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Então, foi uma manifestação concreta, real e física. Teve som, teve barulho, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. A manifestação do derramar do Espírito não passou desapercebida. Ela foi realizada com muita evidência, um som de um vento impetuoso. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E essas línguas repousaram sobre os discípulos, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, veja o domínio do Espírito. Veja a ação, a presença, a intervenção do Espírito Santo. O que nós temos negligenciado, não é? Todos nós sabemos que ao longo da história, o Espírito Santo foi a pessoa mais negligenciada da Trindade. Primeiro que no primeiro século,
o grande dilema que a igreja enfrentou foi com a cristologia. Então, nós só teremos relatos de estudos voltados de forma mais específica para a pessoa do Espírito Santo no 4º século. Porque os 3 primeiros séculos, a igreja se ateve a fazer uma defesa da cristologia, a perfeita divindade de Cristo, a perfeita humanidade de Cristo. Então, a atenção da igreja, nos 3 primeiros séculos, tudo que se produziu em termos de teologia, exceto, obviamente, as Escrituras, foi voltada para a pessoa de Cristo. Só no 4º século que a pessoa do Espírito Santo foi evidenciada. E não é diferente nos nossos dias. O Espírito Santo continua sendo a pessoa mais negligenciada das Escrituras. E aí nós temos os reformados, que eles negam com uma compreensão cessacionista. Eles dizem que o batismo no Espírito Santo acontece no novo nascimento e que as manifestações dos dons, principalmente línguas, profecia, se encerram no colegiado apostólico, ou seja, se encerra em Paulo, o último dos apóstolos. E nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que tanto o batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação. Selo da promessa é uma coisa, é o momento em que o Espírito Santo passa a habitar o crente, e batismo com o Espírito é uma experiência outra, distinta da salvação. E cremos que os dons espirituais continuam disponíveis à igreja em pleno século 21. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa crença. Nós entendemos que qualquer indivíduo cheio do Espírito Santo, no tempo presente, segundo a ação, a vontade, o querer, a intenção do Espírito Santo, ele pode mover o indivíduo para falar em outras línguas, para profetizar, para falar com a palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Nós entendemos que as manifestações sobrenaturais do Espírito continuam disponíveis à igreja. Obviamente que não da mesma forma e no mesmo contexto lá dos dias dos apóstolos, porque o cânon da revelação divina se encerra nos apóstolos. Então, nós não podemos afirmar que hoje qualquer indivíduo que se reconhecer usado pelo Espírito Santo, aquilo que fala tem peso de escritura revelada, tal qual o Antigo e Novo Testamento. Nesse sentido, o cânon encerra nos apóstolos. Mas a manifestação do Espírito continua plena, ativa, atuante na igreja, e é para todo aquele que crê. E o meu desejo é que você creia e desfrute do poder do Espírito. Esse é o nosso desejo. Porque não adianta a gente falar de crescimento de igreja, não adianta a gente falar de discipulado, não adianta falar de vida na vida, se a vida não for vivida no poder do Espírito. Essa deve ser a nossa atenção e o nosso compromisso. Jesus, ele prometeu revestir os seus discípulos de poder. Veja quantas promessas, e nós não enumeramos todas elas, acerca do derramar do Espírito. Agora o Senhor Jesus, ele endossa
todas as promessas feitas pelos profetas. João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. A gente vive num mundo de fake, a gente vive num mundo de engano, a gente vive num mundo de mentira. Como nós precisamos de discernimento para viver o que nós acreditamos ser os últimos dias da igreja aqui na terra. Acreditamos que a igreja está passando por um desmame e a gente precisa cortar alguns vínculos, esses vínculos dessa relação tão estreita com o mundo, de ficarmos flertando com realidades que são contrárias à natureza do Espírito. Então, eu quero que os amados olhem com atenção, João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E aí eu já antecipo que nós vamos falar já, que os meios que o Espírito Santo se utiliza para nos guiar é a palavra de Deus. É a verdade, as sagradas escrituras. Hoje uma mãe chegou e me perguntou: pastor, o meu filho tem 9 anos e quer batizar, e eu fiquei muito feliz, e vamos nos organizar para batizar, porque o que é importante para que o indivíduo assuma o compromisso é o nível de consciência. É uma criança que já leu a Bíblia, é um voraz leitor das Escrituras. À medida que nós conhecemos as Escrituras, nós somos imunizados do engano, da mentira. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quer direção na vida? Vida de dependência do Espírito Santo, leitura das Sagradas Escrituras. A Bíblia é o GPS do Espírito. A Bíblia é a bússola do Espírito Santo. Nós precisamos ler, conhecer com profundidade, sair da superfície, mergulhar mais fundo nas Escrituras. Os meios que o Espírito Santo usa para nos encher, eu separei alguns deles, e o primeiro deles é a Bíblia. Pastor, eu quero viver vida cheia do Espírito. Conheça as Escrituras. E o texto que nós vamos ler está no capítulo 14 de João, versículos 21 a 26. E a minha orientação é: deixe que o Espírito Santo guie você através da Bíblia. Eu quero aqui trazer uma orientação para os amados. Eu não sou contra os livros devocionais. Mas um livro devocional pode ser um apêndice apenas. Não dependa de um livro devocional para a sua vida diária. Eu sei que tem gente que não lê nem devocional. Mas eu estou falando de gente que deseja ficar conectado com o GPS do Espírito, que deseja ser guiado pelo Espírito. Eu estou falando para gente madura, adulto em Cristo Jesus. Então, proponha no seu coração ter a sua vida de leitura. Inclusive nós providenciamos logo no início do ano, não é? A leitura bíblica anual, sugerimos que os amados façam. Hoje nós temos uma infinidade de possibilidades. Hoje nós temos a Bíblia em áudio, no YouTube tem ela até dramatizada,
porque às vezes só a leitura fica um tanto quanto que cansativa, se não tem aquela entonação de voz, né? Então tem a Bíblia no YouTube, ela dramatizada, Bíblia em áudio. Nós precisamos ler, conhecer as Escrituras com profundidade. Então, voltando ao texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos, é sinônimo de obediência. Nós já vamos falar também de um princípio indispensável para a intervenção do Espírito, é obediência. Leitura das Sagradas Escrituras. Trace um plano de ação de leitura diária. A igreja ofereceu uma proposta, mas existem inúmeras. Trace uma leitura bíblica diária, não dependendo só do pão diário, do presente diário, do orando em família ou outro devocional. Os devocionais são muito bons, mas eu sempre vou ler a Bíblia, enxergar a Bíblia pelas lentes de outros. Quando eu compro um livro e eu leio o livro, eu estou vendo aquelas verdades na perspectiva do autor. E é muito pobre, é muito pouco. Não dá para nutrir, não dá para segurar, não dá para dar sustância na caminhada cristã. Leia a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, eu tenho tido um processo de enfermidade, não é? Sai de uma, entra em outra, mas eu tenho ouvido muito a Bíblia, e são vários livros durante o dia, e é fazendo o que precisa ser feito, e a Bíblia na mente, a Bíblia no coração. Vamos nos encher das Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo age por meio da sua palavra. Vamos lá até o versículo 26. Então Judas, não Iscariote, disse: por que razão que o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Gente, é viver para ele. Essa é a proposta da vida cristã. Viver para ele e aguardar a expectativa do grande e glorioso dia, quando com ele habitaremos para todo sempre. Versículo 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras. O que afere a intensidade, o grau do teu amor por Cristo é a tua obediência. Você quer saber o nível de maturidade de alguém? Está relacionado ao quanto essa pessoa se submete às Escrituras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou convosco. Versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes tenho dito. O Espírito Santo é um mestre. A gente tem que deixar de depender só do devocional, deixar de depender de pregador A, B, C, D, porque todo teólogo tem suas heresias. Eu estive ouvindo, não é, uma das mensagens do saudoso Dr. Russell Shedd, que a gente teve a alegria de tê-lo pregando nessa igreja por mais de uma vez, uma pessoa extraordinária, um homem de Deus. A filha dele, a Patrícia, tem um relato interessante. Ela disse que ela só crê que o pai dela pecava porque a Bíblia diz que ele era pecador. Mas ela via no testemunho daquele homem um comportamento irrepreensível. E sabe o que eu achei interessante? Ouvindo o pastor Russell Shedd pregando acerca do céu,
Ele dizia o seguinte: certamente que eu vou falar muita coisa errada. Eu digo, meu Deus do céu, que homem brilhante, de uma humildade, é doutor em Novo Testamento. Ele lê a Bíblia no grego. Mas ele diz, certamente eu vou errar. Então entenda que todo teólogo tem suas heresias. Então não deposite o direcionamento, a gerência da sua vida com Deus, não terceirize. Aí tem gente, porque é fulano de tal, é Beltrano. Leia a Bíblia. E a primeira forma que a gente lê a Bíblia é procurando interpretá-la como tal está escrito. A gente só vai procurar fazer uso da hermenêutica para interpretar o texto quando o texto não é claro. Mas se o texto é claro, é aceitar o texto. Eu e você precisamos conhecer com profundidade as Sagradas Escrituras e dela viver e nela aplicar, porque o Espírito Santo, ele esclarece, ele ilumina, ele descomplica e ainda nos faz lembrar. Vamos prosseguindo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, falando ainda sobre Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem? O Espírito Santo nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, não adianta querer viver a vida cristã pautada só no intelecto, na letra. Nós precisamos viver as Sagradas Escrituras na dinâmica da ação e do poder do Espírito Santo. É o Espírito quem dá vida à letra. E eu oro a Deus que você viva a vida de Deus em abundância, com plenitude, com força, com vigor, com eloquência, com intrepidez, com poder, para a glória do nosso Deus. Os meios que o Espírito Santo usa para nos guiar, a palavra, as Escrituras. Segundo, oração, ele é o nosso intercessor. Ele é quem coloca em ordem a confusão com as palavras que nós fazemos enquanto oramos. Porque ninguém ora bem. Tem gente que até acha que tem algum mérito porque ora, né? Porque aquela irmãzinha ora demais. Não faz mais do que obrigação. Jesus disse assim, se fizer tudo o que Ele nos tem ordenado, ainda assim somos reputados como servos inúteis, porque nada fiz para ser salvo, é pura graça de Deus na vida. Você pode dar uma salva de palmas, celebra, glorifica, exalta, bendiz. Romanos 8, 26 a 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Diz para quem está do lado, convença-se, você é fraquinho. Embora eu não pensava, que eu sou... Eu pensei que era forte, mas não sou forte, sou fraco, Você é fraco. A sua oração só chega à presença de Deus por causa do Espírito Santo. É dependência dele. Ele é uma pessoa que se relaciona, que fala, que se entristece, que se alegra. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas, aleluia, o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A gente vai colocando oração enrolada, né, deformada, e o Espírito Santo aperfeiçoa, e essa oração chega diante de Deus segundo a sua vontade. Eu e você somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Voltando lá, o versículo 15, por isso, tendo eu ouvido a respeito de vocês, a fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo ora pelos irmãos da igreja de Éfeso e ele intercede para que esses irmãos sejam cheios do Espírito Santo e que o Espírito ilumine os olhos do entendimento da igreja de Éfeso. É total e plena dependência do Espírito. É dependência por meio das Escrituras, é dependência por meio da oração. Vamos prosseguindo. Próximo passo. O Espírito Santo, ele trabalha em nós também por meio da nossa consciência. O Espírito Santo é que é a consciência da igreja. E eu já quero ler o texto de João, capítulo 16, versos 7 a 11. João 16, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que ilumina a consciência humana e nos traz convicção de pecado, necessidade de arrependimento, entendermos que nós ferimos a justiça de Deus a todo instante com os nossos atos de justiça e que por fim haveremos de enfrentá-lo no julgamento. Mas nós podemos enfrentar o dia do juízo com esperança, com alegria, redimidos pela graça por meio da obra de Cristo Jesus. Vamos lá ao versículo 9, do pecado porque eles não creem em mim. Então, o maior pecado é o pecado que leva o indivíduo para o inferno, é não crer no Filho de Deus, não crer no doador da salvação, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Hebreus capítulo 9, versículo 14, pensando sobre consciência e a ação do Espírito na consciência humana. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É Ele quem purifica a nossa consciência e nos torna aptos a servir. É Ele quem traz convicção de pecado. É Ele quem nos constrange por meio da absurda demonstração do amor de Cristo manifesta ali na cruz do Calvário. É Ele quem fez essa obra em mim e em você. Você pode glorificá-lo por isso, bem dizer, aplaude, mas com alegria, com força, com júbilo. E agora nós vamos concluir falando de obediência. Não adianta nada conhecer as Escrituras sem uma vida de submissão às Escrituras e obediência. Não adianta nada uma vida de oração sem uma vida de obediência. A obediência, ela é vital. Ela é indispensável, imprescindível. E eu quero ler com os amados Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos 5, 32. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. A dádiva do Espírito Santo tem relação direta com obediência. Vamos ler juntos? E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Como é que está o nosso nível de obediência? Eu quero ler também o texto de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 9. Também fala de obediência na pessoa de Cristo Jesus, o nosso padrão e modelo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. É bom lembrar que outrora, antes da encarnação, Jesus não havia sido homem e não havia passado pelas experiências no ato que viveu no ato da sua encarnação, no exercício do seu ministério. Ele aprendeu de uma forma plena e absoluta, em total obediência à vontade do Pai. Vida cheia do Espírito tem ligação direta com uma vida de total obediência ao Senhor. Vamos prosseguindo. E a pergunta que eu faço é: quando eu falo de obediência, será que não está dando agora uma confusão? Porque na realidade a gente precisa do Espírito Santo para obedecer. Agora eu estou falando de que nós precisamos ser obedientes a Ele. Como é que é isso? Ele que me faz obediente ou sou eu de mim mesmo que obedeço a Ele? Como é que a gente resolve esse dilema? Tem sinergismo ou é monergismo? No sinergismo, a ação é humana. No monergismo, a ação é divina. Na obediência, quem decide? É o Espírito ou é o homem? É o Espírito que me elege e me faz obediente, ou sou eu que tomo a decisão de me submeter à sua vontade em total obediência à sua palavra? O povo batista não se limita a essa questão de calvinismo e arminianismo. Nós não vivemos nessa dinâmica dessa discussão.
O que nós entendemos é que essas duas realidades são presentes nas Escrituras. Que tanto existe realidades que cabem, competem única e exclusivamente à ação do Espírito Santo e não ao homem, mas existem realidades que são responsabilidades nossas. E no que diz respeito a obedecer, deve ser sim uma disposição do coração de todo crente. Então eu tanto dependo do Espírito Santo para obedecê-lo, mas eu também decido dia após dia negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir em obediência rumo à eternidade. Então nessa noite, que você possa clamar ao Espírito Santo e dizer: eu dependo de Ti para Te obedecer. Eu sou tão dependente de Ti que até para Te obedecer eu preciso da Tua intervenção. Mas também afirmo nessa noite que proponho no meu coração o que diz respeito a mim. Eu decido, eu faço uma aliança, eu comprometo a minha vontade em plena e total obediência à Tua palavra. Essas duas realidades são presentes na Bíblia. Existem momentos em que na Bíblia o monergismo é evidente, ou seja, é a ação do Espírito. Mas existem realidades na Bíblia em que há o sinergismo, é a ação humana se colocando em submissão à vontade divina. Eu acredito que se essas duas realidades elas se encontram, nós teremos como resultado vidas cheias do poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Nós ansiamos pelo Espírito, porque reconhecemos e lamentamos a nossa desobediência, que encontramos em nós mesmos, e desejamos que a realidade fosse outra. Eu não queria desobedecer, creio que você também não, mas o Salvador, Jesus, Ele exige obediência como condição para o Pai doar e nós recebermos o seu Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2 foi resultado da obediência de Cristo. O Pentecostes foi uma recompensa a Jesus por sua obediência. Ele aprendeu a obediência em sofrimento e permaneceu obediente até a morte de cruz. Ele novamente recebeu o Espírito do Pai para derramar em seus discípulos. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33, é a defesa do apóstolo Pedro quanto ao derramar do Espírito. A plenitude do Espírito Santo para o seu corpo, a igreja, foi a recompensa da obediência de Jesus. Quais são as condições para a plenitude do Espírito Santo? Eu posso afirmar para vocês que é fé. Fé e somente fé. É somente a fé que vê e recebe o invisível e que vê e recebe a Deus. A purificação do pecado e a rendição em amor, a obediência, que foram as condições da primeira recepção do Espírito, porque Jesus dá orientação aos discípulos e eles acatam. E são cheios do Espírito Santo. É pela fé em Cristo e no Pai que a divina plenitude do Espírito fluirá para dentro de nós, para dentro de mim, para dentro de você. Nós entendemos isso porque sobre os mesmos Efésios, a quem foi dito o mandamento, enchei-vos do Espírito, Paulo disse, em Cristo, havendo crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Havendo crido, nessa noite eu quero reafirmar a minha fé na pessoa bendita do Espírito Santo, que continua derramando do óleo do seu Espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O mandamento se refere ao que eles haviam recebido. A fonte estava dentro deles, mas precisava ainda ser aberta. Ela iria então borbulhar e encher o seu ser. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, se volte para a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. O apóstolo Paulo ora, Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, a cada crente aqui nessa noite, os que estão conosco nos lares por meio das redes sociais, os que hão de acessar o canal no YouTube, Instagram, Facebook, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, aleluia, mediante o seu Espírito no homem interior. E eu oro e clamo e rogo e peço que Deus desperte a nossa igreja para compreender que uma obediência vital é indispensável para a plena experiência da habitação. E a plena experiência da habitação é o que uma vida de obediência em amor requer. O que eu e você queremos, o que eu e você precisamos, o que eu e você anelamos é uma vida plena do poder do Espírito. É o Espírito Santo habitando e se movendo de forma poderosa por meu intermédio, por seu intermédio, por intermédio da sua igreja, para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé nesse momento, se coloque diante dele agora, glorifique e exalte o seu nome. Eu já convido o ministério de louvor. Proponha no seu coração o compromisso da leitura, do aprofundamento do conhecimento bíblico. O compromisso de uma vida de oração mais intensa, tempo dedicado à vida de oração, uma disposição de obediência ao Senhor e colocar a sua consciência debaixo da luz do Evangelho, que o Evangelho ilumine a sua consciência, restaure, renove, fortaleça. Que o Senhor seja exaltado. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor agora. E diz: Espírito Santo, eu quero renovo na minha vida. Eu quero algo novo na minha vida. Espírito Santo, eu quero novas experiências contigo. Espírito Santo, eu quero sentir o teu mover e o fluir. Adora ao Senhor nesse momento. Nós vamos trazer agora, nesse momento, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, exaltando, glorificando, bendizendo o seu nome. Você pode contribuir por meio do QR Code que está aí no verso da costa de cada poltrona. Você pode servir, mas sirva movido com gratidão a Deus. E faça dessa canção agora a sua oração. Diga: Espírito, enche a minha vida. Que essa semana seja uma semana plena de novas experiências, de novas realidades espirituais. Vamos adorar o Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-me.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, Vai enchendo, Espírito Enche a Santo. minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu E ser. as minhas mãos eu quero levantar ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar Em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero ter Diante do teu altar, Senhor. diante do teu Louve ao Senhor. As minhas mãos. as minhas mãos eu quero. Espírito Santo, vai renovando, curando, restaurando, vivificando a tua igreja. meu coração eu quero ter Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Dália vai orar nesse momento. A pastora Dália vai orar agradecendo pela fidelidade do povo de Deus e orando para que o Espírito Santo esteja agindo, incomodando, renovando, mudando, restaurando a nossa caminhada. Que a nossa caminhada seja uma caminhada no poder do Espírito. Aleluia, Senhor, não por força, Tcharalá, nem por baixai. violência, Re, mas pelo masui, Espírito derai, Santo do decomas. Senhor. Quer comais, quer Tcharai, bebais, suidebadarama. ou façais qualquer outra Grande, coisa, grande, grande pelo é o teu Espírito nome. do Senhor. Te Espírito agradecemos pela tua fidelidade, Espírito porque tudo que Santo. damos a ti vem de ti, Xandarabá, Senhor. Tudo que damos a ti vem de ti, Senhor. O que a tua igreja te dá vem de ti, porque nada o homem tem se do céu não lhe for dado. Espírito de vida, Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, nos convence da necessidade que temos em ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, flua em nós, flua em nós, flua, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus. Grande é o teu nome, Espírito de grande é o Deus, teu flua, nome, grande é o teu flua, nome, Senhor. grande é o teu Flua, nome, Deus. grande é o teu nome, Aleluia. grande é o teu nome. Aleluia. Chorai, nea, suigai, Aleluia. paralai, neo, Aleluia. macho, Aleluia. chederai, Oh, viga na Senhor. suihai, grana macho, derala sui, adianak, hui, suiai, ne, hi, re, charalaba, sui, derrai, che. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Queridos, nós vamos orar. Eu acredito que tem cantina, tem lanche, não tem? A cantina, eu quero informar aos amados que eu tenho alguns livros, né? Nós estamos aí na conclusão do mestrado em exposição bíblica e eu tenho que comprar pelo menos 60 novos títulos. Então nós estamos querendo abençoar os irmãos com valor simbólico, os livros, para que eu possa levantar recursos para comprar alguns títulos que eu vou usar nesse mestrado. Então, você pode adquirir e abençoar. Os livros estão em bom estado de conservação. Eu peço que os amados orem pela minha saúde,
porque muito provavelmente de amanhã a 8 dias eu vou precisar fazer uma cirurgia para tirar cálculo dos rins, né? Então são cálculos grandes que não vão passar pelo ureter. Graças a Deus eu tenho um filho e um médico aqui, que é o Dr. Arthur Belchior. Ele já passou os exames para fazer o risco cirúrgico e provavelmente para outra segunda-feira, sem ser amanhã, mas domingo que vem estarei aqui em nome de Jesus. Quinta-feira eu vou ministrar o estudo bíblico, e o tema do estudo bíblico é essa dinâmica, a pessoa do Espírito no discipulado. Vamos buscar, vamos clamar, vamos nos colocar diante dele, e ele faz muito mais, infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é lindo. Ande no GPS do Espírito, ande pautado nas Escrituras. Quantos foram abençoados? Digo amém. Querido Deus, nós queremos orar pelos enfermos. Eu quero orar por Maria das Flores, eu quero vê-la saudável, cultuando, adorando o Senhor. Eu te peço por todos os enfermos, que nessa semana nós tenhamos notícia de milagres. Ei, Deus poderoso, tu és o mesmo de ontem, hoje, o será eternamente. O problema é que nós não temos tido a fé suficiente, mas aumenta-nos a fé, dá-nos a fé necessária para contemplar os teus milagres. Eu oro por cada família, por cada dilema, problema, conflito. Também oro agradecendo por todas as dádivas, pelo pão de cada dia, pela tua provisão. Leva-nos, livra-nos do mal, guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, preside as nossas vidas. Estamos sob o teu domínio, nos colocamos sob o teu controle, e que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito, seja com a igreja de Deus vitoriosa. E o povo amado do Senhor diz, abraça e diz assim: é no poder do Espírito que você vai enfrentar essa semana, é no poder do Espírito.